Olá, meu querido, minha querida, muito obrigado por você ser uma daquelas pessoas que aparece por aqui. E eu queria terminar nossos vídeos dessa semana, no qual a gente está falando sobre as ameaças à vida, mas principalmente as ameaças ao fenômeno humano, convidando você a sair um pouquinho aí e tentar imaginar um pouquinho o lado de cá da tela. Isso aqui é minha casa, né? Onde eu tenho tido a possibilidade de sentar aqui, separar várias horas da minha semana, com a finalidade de deixar registrado vários dos princípios que norteiam muitas das ações e muitas das coisas práticas que a gente vive aqui. E eu queria, antes que a gente siga em frente, né, pedir a você que, se você ainda não se inscreveu aqui no canal e quiser fazer parte de uma espécie de comunidade que a gente está fazendo, de pessoas que acabam palpitando, dando ideia, mandando e-mail, conversando e ajudando a gente a ter um direcionamento, que você, por favor, se inscreva no canal, não custa nada. Se inscreve, dá um joinha, compartilha. E eu queria te convidar a pensar que o que eu vou falar para você não é algo para te convencer, nem algo para impor, mas ao contrário, é expor de maneira muito franca, gratuita e exposta, obviamente, a todo questionamento possível, o jeito que a gente pensa e tenta se preparar para continuar fazendo parte da vida. Essa semana eu decidi guardar essa camisa para cada momento de gravação, porque eu gosto muito dela. Essa é aquela camisa que eu falei para vocês, que fala da árvore da vida, né? Feita pela Doppel, uma camisa de ciência. E a gente está falando desse aspectozinho da vida aqui, que é o fenômeno humano, né? É, Toda vez que eu puder, eu vou botar uma camisa que tenha mais ou menos a ver com o tema que a gente estiver discutindo. Mas eu queria te chamar a duas coisinhas. Uma, entender que é um convite para você entrar aqui nessa sala onde eu estudo, onde tem aqui do jeito que tem essa biblioteca aqui, tem mais aqui do lado, tem mais do lado de lá, tem mais na outra sala, onde a gente discute, onde a gente conversa várias coisas. Não é o lugar onde a gente come nem nada, mas é o lugar onde a gente pensa, né? E quando eu convido você a vir aqui em casa e ter essa conversa, senta aqui e conversa. Então vale a sua pergunta, a sua opinião, é bem importante. E eu fiquei pensando muito no que eu vou falar hoje, que sempre esse terceiro vídeo de uma série, eu tento dar para você algumas coisas práticas que você possa fazer. E efetivamente, a coisa mais prática que eu posso dizer tem muito relacionado com essa semana na qual a gente está entrando e a semana que a gente está encarando pela frente, né? Que é a semana da Páscoa, né? Onde a palavra arrependimento cabe bem. E arrepender-se, eu já falei nos outros vídeos, não tem nada que ver com ficar sentindo pesar, culpa, ai que bobagem que eu fiz. Não. A palavra arrepender-se guarda o sentido, principalmente na sua forma grega, de mudar o jeito de pensar, de mudar o sistema operacional da mente. E sinceramente eu não podia buscar outra fonte para isso que não fosse três tradições, né? Uma, essa da pesquisa científica, essa tradição que ajuda a gente a entender e perceber é, que, olha, as coisas estão indo mal. Uma outra fonte que eu busquei foram as fontes das comunidades tradicionais, das populações tradicionais que funcionam fora da humanidade. Esse fenômeno inventado pela gente. E também, né, trouxe para você a fonte judaico-cristã, né? Nós estamos no Ocidente, a nossa tradição mais forte é essa no Ocidente, é a tradição mais prevalente, né? E também chamei você para olhar para isso. Porque talvez olhando para trás, para essas populações que propunham
alternativas quanto à maneira de se viver e proceder, né? E também olhando para a situação, diagnosticando a situação onde nós fomos levados, quem sabe a gente não pode inaugurar um novo futuro. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu fiquei pensando se eu ia, se eu não ia falar, e cheguei à conclusão assim, ó, vou conversar, vou tentar me expressar, vou usar minha cola de sempre. Você sabe que eu uso isso aqui muito por respeito a você, para tentar manter uma linearidade de pensamento que te ajude. Eu poderia simplesmente falar espontaneamente, mas ia acabar tendo frase cortada pelo meio, ia ter ideias incompletas, e eu tento botar isso de maneira bem ordenadinha. E, como sempre, eu estou indicando livros, então eu vou indicar para você, né, um livro que eu falei ao longo dessa semana, Terra Inabitável, do David Wallace Wells. Essa aqui é uma edição de 2019 em português, um best-seller do New York Times, e é muito interessante porque esse livro começa, a primeira frase dele, né, começa, deixa eu ver se eu não estou errado, a primeira frase dele é assim, é pior, muito pior do que você imagina. Imagina quanta coisa que saiu daqui. Outro livro que, no fim das contas, a gente vai caminhar por ele também, eu li esse ano passado, né? É O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que é um pesquisador em neurologia e que trabalha sobre esse fenômeno dos sonhos e dos mundos oníricos, né? O papel deles também tão importantes nas populações tradicionais e nas narrativas antigas da nossa tradição aqui do Ocidente. Eu indiquei, vou indicar para você dois livros do Krenak e um deles influenciou muito a fala de hoje, né? Que é o A Vida Não É Útil, que eu só tenho aqui em versão em e-book, né? E eu tenho aqui físico, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é um livro que ele é todo marcadinho esse livro aqui meu, mas ele lendo, você lê assim, lê em uma hora esse livro, é muito rápido, né? E eu fiquei com uma raiva do Krenak. Eu fiquei com duas coisas. Fiquei com raiva do Krenak e fiquei com raiva da pandemia. Porque quando a gente veio para cá, né, em 2019, a gente bolou fazer uma oficina de ideias, né, um ateliê de ideias para depois do fim do mundo. E aí, cara, enquanto a gente estava construindo, sai o livro do Krenak com esse título e vem a pandemia. O fim do mundo, pelo menos de parte dele, atropelou a gente. Então, perdia muita originalidade, ficou lá. Tá a oficina, a gente continua tendo ideias e trazendo ideias para depois do fim do mundo, mas as ideias que eu vou te dar aqui hoje são bem ideias para depois do fim do mundo. Então, por onde que a gente vai? Eu vou te explicar um pouquinho. Primeira diferença entre o humano, né? Isso aqui, o fenômeno humano, o Homo sapiens, e esse desvio que a gente chama de humanidade, né? Como é que a gente chega lá e tal. E daí eu vou começar a dar dicas práticas. E a primeira de todas é essa que eu acabei de falar: arrepender-se. Então eu queria te fazer um convite que é muito simples. Nesse nosso tempo aqui de bate-papo, que você pudesse, só por um segundo, depois você volta para o jeito que você pensa, não tem nenhum problema. Sinceramente, eu não estou aqui vendendo de guru, pagando de, olha, faça isso e você vai ser feliz, nem de longe. Eu estou aqui simplesmente compartilhando um desejo muito profundo e sincero do meu coração, que você abrisse uma janela, olhasse e, se por um segundo pudesse ser diferente. Depois, se você quiser voltar, fechar a janela e seguir tua vida, na boa. Mas dá uma chancezinha para pensar se por um minuto a gente não pudesse pensar que fosse diferente. Então vamos lá. Vamos entender primeiro essa diferença entre humano e humanidade. O humano, o fenômeno humano, né? Esse que é oriundo do Homo sapiens, esse que ganha consciência, que é colocado na narrativa bíblica num jardim, ou que nas verificações. Tem um outro livro que eu queria indicar. Pera, deixa eu pegar aqui na estante. Isso aqui é um livro mais antigo, não me lembro de tê-lo em português, mas chama Stone Age Economics, né? E muito do que eu estou falando está sim influenciado por essa pesquisa. É a economia da Idade da Pedra.
né, onde a gente analisa um pouco como é que era, pelos sinais que a gente tem da arqueologia e tal, né, como é que era esse mundo. E esse fenômeno humano tem mais ou menos, né, o Homo sapiens, uns 300 mil anos, e o gênero, né, entre 1 milhão e 2 milhões de anos a gente vem aí, né, dependendo da conta, mas 1 milhão de anos a gente pode garantir que o nosso gênero existe, e a espécie Homo sapiens, 300 mil anos, e há 40 mil a gente está sozinho. E a gente tem uma porção antiga nossa, né, e quem fala muito bem sobre isso é o Pirula. Pirula tem um episódio, eu vou até deixar aqui na descrição, eu vou procurar lá no site dele. Ele tem um episódio lindo, 2 episódios, se eu não estou errado, longo a beça, mais de 1 hora, mas explicando o espalhamento dessa espécie, né, explicando a diferença entre o Homo sapiens arcaico e o Homo sapiens moderno. Muito legal. Bom, esse Homo sapiens funcionou muito bem sem duas coisas, sem civilização e sem história, na maior parte do tempo. A civilização, a gente marca uns 9 mil anos, mas assim, história mesmo, uns 6, 7 mil anos que a gente tem de história. A agricultura tem só 10 mil anos. Né? A maior parte do tempo a gente foi uma outra coisa. E provavelmente, como a vida na Terra não vai se extinguir, e como a Terra consegue ter capacidade de se reinventar, e a vida, como eu já falei, ela é eterna, existe uma chance razoável de que o ser humano continue. Agora, o que está no fim, o que está acabando, é esse fenômeno da humanidade. A humanidade, ela é fruto de uma ideologia, ela é fruto de uma artificialidade, de uma projeção do ideal de ser humano, bolado principalmente por esse pensamento indo-europeu, como eu falei. A humanidade é formada por um clube, né? Um clube chamados humanos, né? Majoritariamente machos e indo-europeus na origem, como eu já falei, separada dos demais Homo sapiens por auferirem a si direitos, superioridade social, superioridade cultural, superioridade tecnológica, e para os quais tudo que não se assemelhe ao que esse pedaço do humano, a humanidade, né, e esse clube considera valor, eles consideram sub-humano, seja isso outros humanos, né, sub-raça, seres inferiores, primitivos, incivilizados e barará, ou seja qualquer outra coisa. Né, e é considerado, além de inferior, algo a ser dominado, controlado, destruído se for possível, né, ou superado, no mínimo. Como é que eu tenho acesso a essa tal humanidade? É só entrar no caminho do progresso. É falar, vamos progredir, vamos para frente. A gente tem que ter uma finalidade, um objetivo. Né? A ideia de que nós estamos indo a algum lugar como oposta à capacidade de viver e desfrutar da vida. Uma característica que você observa, por exemplo, quando você estuda a economia da Idade da Pedra, ou quando você entra, por exemplo, um outro livro que eu queria indicar, esse é um livrão grandão, né, do Davi Copenau e do Bruce Albert, né, e são as palavras de um xamã Yanomami. E você entra aqui numa cosmogonia, numa maneira de ser, numa maneira de pensar, num mundo onírico, né, muito diverso do nosso mundo. Né? E quando você vê isso aqui, é gente que está muito preocupada em desfrutar a vida, em vivê-la. E não em trocar, como diz um amigo meu, o Hugo, né, que eu já citei ele várias vezes aqui, né, trocar a vida pelo fim da vida. Né? Basicamente, para eu me tornar parte da humanidade, eu tenho que entrar no caminho do progresso, começar a ir a algum lugar que está no fim da minha vida, pelo qual eu dou em pagamento a minha vida. Ao contrário da capacidade de desfrutá-la. Trocando essa vida pelo fim da vida, o destino que está lá e para o qual eu progrido, né? Mediante o esforço, o trabalho, o desenvolvimento, né? E a crença no mito do progresso. E como é que eu mantenho a humanidade? Eu mantenho a humanidade sendo ela uma forma de vida artificial nesse mundo. A humanidade não vive sem energia elétrica,
ela não vive. Isso aqui é gengibirra feita em casa. Delícia. Ela não vive sem formas artificiais, sem máquinas, sem sistemas, sem usinas, sem geradores, sem sistemas de suporte para transporte, para saúde, para educação, para alimentação. Ela, na verdade, a humanidade vive numa enorme UTI, né? Uma enorme UTI com um monte de coisa, um monte de sistema mantendo ela viva artificialmente. E, e, e para as quais a humanidade suga tudo que é recurso possível dos demais humanos que dela não fazem parte, do sistema natural, da natureza, das plantas, da terra, da água, de tudo que é possível, da mineração, de modo a manter artificialmente esse modo de vida que a gente chama, né? E a humanidade ela sucumbe se você cortar os sistemas, se você cortar as tecnologias de apoio, se você cortar a energia, se você tirar da tomada isso aqui que a gente está fazendo, a humanidade desaparece, ela deixa de existir, ela sucumbe. Do mesmo jeito que alguém numa UTI, você desconecta, apaga a luz, acabou a energia, morreu todo mundo, não tem conversa. Como é que a Terra pode vir, no momento que a Terra decidir, né, exterminar a humanidade? Não são necessárias, e eu quero afirmar isso, não são necessárias guerras, conflitos. Isso é a humanidade que faz. Basta acionar um vírus. Um vírus. Né? 2 ou 3 graus de temperatura a mais do que a gente tem hoje de média. Ou liberar gases tóxicos, ou liberar o antrax que está preso lá no permafrost. Pronto, acaba tudo. Assim, bem rapidinho. Não precisa fazer muita coisa. Agora, se a humanidade, e por um momento só eu queria que você pensasse nisso, se a humanidade é este clube de humanos separados do resto da natureza, separados de outros humanos que dela não fazem parte, que considera tudo tão superior e que depende de um sistema de suporte artificial tão grande, como que a gente faz para acordar? Também queria sugerir, acho que o Matrix número 1 é um filme interessante para você sacar algumas metáforas dessas que eu estou falando. A gente pode fazer isso tentando sentir-se vivo sem a ajuda de um aparato tecnológico. Acende um fogo sem fósforo, por exemplo. Acende um fogo sem isqueiro. Eu me lembro uma vez que eu estava com a minha filha visitando amigos numa outra comunidade, fora daqui, e um amigo, o Arthur, ele ia fazer marshmallow no palito, assim, sabe aquela de fogueirinha para fazer churrasco. E ele falou, legal, vamos lá. Carvão, tal, madeira, não sei o quê. E ele me aparece com um arco, um pedaço de madeira, né, um pouquinho de fiapo, e ele começou a mostrar como acender o fogo sem nada. E ele falava com os filhos dele, aprende a fazer isso, porque um dia vocês vão precisar. E foi muito legal você criar essa circunstância de fazer o fogo, fazer a fogueira, se divertir, sem o uso de um aparato tecnológico complicado, né, da modernidade. Tenta fazer uma comida só com aquilo que você colha, só com a forragem que você consiga ter. Tenta divertir sem estar ligado em nada eletrônico, sem nenhum CD, rádio ou instrumento elétrico, industrial. Tenta se divertir cantando, né? Tenta um sarau. São dicas. Para acordar, a gente precisa dar de costas, sabe? Ignorar o medo da bolsa, o medo do dólar e viver uma vida que no fim não seja afetada por esses medos, sabe? Tá num lugar, num contexto em que se fala a bolsa caiu, o dólar subiu, pois é. E um bom lugar para isso é o jardim. O poder que a gente dá é o poder que existe. O poder só existe quando a gente o alimenta. O poder do dólar, o poder da bolsa, o poder do governo, o poder de quem quer que seja. Então, uma dica prática. Experimenta dar de costas. Experimenta fazer alguma coisa sem nenhum tipo de suporte, sem luz elétrica, sem nada. Experimenta. Quem sabe você acorda. Outra coisa é a gente lidar com os vícios. A gente é super viciado, já notou? Tudo vicia a gente, né? A comida. Eu tô aqui bebendo, né? Eu tenho um vício aqui, ó. Beber gengibirra.
Gosto muito. Feito pelo meu amigo Eduardo. E eu estava pensando, poxa, eu ouvia meu pai falando do meu avô fazendo gengibirra aqui em Curitiba, quando eles moraram aqui. E eu fiquei anos com muita vontade. Uma época eu fiz gengibirra, depois começamos a falar com o Eduardo para fazer. E hoje a gente tem gengibirra aqui à vontade e fermentação selvagem do gengibre, é muito legal, muito gostoso, muito agradável, né? É, é, Como é que eu lido com o vício do refrigerante? Quem sabe que ao invés de falar, não vou tomar Coca-Cola mais, eu tomava muito, tá? Não vou tomar mais Coca-Cola, não vou tomar mais essa coisa industrializada. Quem sabe, ao invés de eu ficar brigando com isso, tentando me controlar, puxa, entra numa jogada de estimular a virtude. Na tradição clássica cristã da meditação, a gente sempre fala que a gente não briga com o pecado, a gente estimula a virtude que dá mais certo. Reencontra a alma, que tem tudo. Tudo tem alma. Reanime a sua vida. Começa a fazer isso que as crianças fazem tão fácil, que é falar com a planta, falar com a pedra. Você pode me chamar de maluco, mas sim, tudo que não tem alma, tudo fica muito desanimado. Deixa de depender do supermercado um pouquinho de cada vez. Cada vez que você fizer um esforço e fizer uma decisão de não depender do supermercado, cada coisinha, nem que seja aquele pezinho de salsa que você fala, nunca mais eu vou comprar salsinha. Vou começar a produzir. Daqui a pouco você vai até guardar as suas sementes. E tenta entrar numa política de redução de danos também, que é bom. Sabe, viciado? Viciado não adianta você combater, trancar ele numa casa de recuperação, meter ele no hospital. Cara, isso raramente dá certo. Internação forçada, essas coisas que. Não. Melhor coisa é você criar uma redução de danos. Tenta evitar essas coisas que as pessoas falam. Faz um monte de coisa que evite os danos causados pelo seu vício. Bom, outra coisa que você pode fazer bem prática é para de caçar culpado para as coisas que a gente vive. Ao invés de submeter, né, a comer qualquer porcaria, né, e tentar achar o culpado pelas coisas, o governo, o mercado, o capitalismo, as corporações, né, para de comer coisa e discutir prazo de validade. Essas coisas é que tem prazo de validade, cara. Planta uma planta, dá semente, cuida dela, colhe ela, guarda a semente. Tenta fazer um ciclo completo, né? E fala assim, olha, nem eu nem ninguém, sabe? Somos todos culpados, somos todos parte disso. Vou tentar me desenlaçar. O tempo que você perde analisando quem é que tem culpa do quê, se é o Bolsonaro, se é o Trump, se é o político X, Y ou Z, cara, assume a sua parte, para de achar culpado, para de se preocupar e comer porcaria por aí. Conheça e saiba um pouco aquilo que você come. Eu acho muito legal. Aqui, até quando a gente come carne, normalmente a gente sabe de onde ela veio, o nome do bicho, né? E no geral a gente come pouco. Em comparação com os outros comem, a gente come muito pouco, porque a gente tem o hábito de evitar, né? A gente come muita coisa que saiu aqui do quintal, que você sabe de onde veio. Tenta isso. Outra coisa, neste momento histórico, funciona bem pouco a gente mexer na macropolítica, ela está dominada. Opta pela micropolítica, tenta fazer isso. A agroecologia, a permacultura, a agrofloresta, a jardinagem comestível, a costura, a customização de coisas, elas, elas vão dando para a gente uma possibilidade de ações micropolíticas, a agricultura urbana, sabe, a criação de animais em meio urbano, o tratamento do lixo que você dá. Faça isso não porque você quer se sentir melhor, mas como uma ação de micropolítica, de infiltração, de subversão mesmo. Funciona, creia-me. Vai por mim. Outra coisa, para de pensar nesse negócio de aproximar campo e cidade. Porque enquanto a gente mantiver essa relação, ela vai continuar sendo uma relação que o campo está lá, a cidade está aqui. Que tal transformar o seu entorno e a cidade num campo de produção? Pensa nisso. Para de desenvolver, né,
e não se envolver com as coisas. Dá um stop no desenvolvimento. Eu fico pensando as pessoas ficando com raiva de mim quando eu falo isso. Eu vou dizer uma coisa para você, na minha área de trabalho, que é a comida. O agro não é pop. O agro é roubo, é rapina, é erosão, é ineficiência. Nada é mais ineficiente no uso de água, no uso de solo, no uso de natureza. Nossa, é de uma ineficiência bárbara. É mercado externo, é fome, é envenenamento, é contaminação de reserva de água, é acumulação de poucos. E no meio da crise, o agro acelera, bota o pé na jaca, né? E ele mostra de vez que veio para rapinar, liberando um monte de agrotóxico, fazendo deriva de agrotóxico para tudo que é lado, cada vez mais veneno, mais destruição, mais desmatamento, em troca de um papel verde que inventaram que tem valor. Enquanto vendem a nossa vida por um preço, vendem a vida do indígena por um preço, vendem a vida dos pássaros, das plantas, dos animais e o seu futuro e o futuro dos seus filhos por um preço. Para de se desenvolver. A gente precisa de menos desenvolvimento. Wolfgang Sachs escreveu um excelente livro chamado Dicionário do Desenvolvimento, editora Voz. Por favor, leia. Bom, reencante o coração com poesia. Aí você fala, agora o cara ficou maluco de ver, né? Cara, Drummond, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Cora Coralina, Fernando Pessoa. Leia, fale, declama. Se você não entende a poesia, para de entender e deixa ela tocar seu coração. É por aí que vai a poesia. Até que o cérebro dê lugar ao coração. E aí você começa a andar com o coração. E você vai sendo guiado por ele. E eu vou te dizer uma coisa: leva tempo isso, leva tempo o coração te guiar. Mas depois que você pega o gosto de ser guiado pelo coração, e eu não estou falando para você fazer bobagem por aí, por emoção, por desejo. Isso é quem faz é o marketing, a propaganda. Eu estou falando você reconectar essa parte daqui com essa parte daqui. E nessa reconexão, uma das grandes ajudas é você. Há quanto tempo você não lê uma poesia? Conta para mim. Há quanto tempo você não faz isso? Outra coisa, dê atenção aos seus sonhos. Volta a se conectar consigo mesmo, anota seus sonhos, presta atenção neles, passa o dia pensando. O sonho é uma coisa engraçada, não sei se já notou, a gente conta o sonho àqueles que nos são próximos. O sonho, ele se relaciona com a circulação de afeto. E por ser afetivo, afeta o mundo que a gente tem ao redor da gente. Tem uma capacidade, o sonho, e o Siddhartha fala muito bem disso, de premonição probabilística. Não é o que você sonhou vai acontecer, as imagens não são diretas, tem muito símbolo. Vai ler Jung um pouquinho, é muito legal, mas lê o Siddhartha também, que é muito legal, né? E se a gente faz esse equilíbrio entre a nossa mente consciente e a mente inconsciente, que trabalha o tempo todo e que se comunicam por meio do sonho, a gente encontra muita solução. Tem muita solução. O pessoal aqui ri muito de mim. Eu chego de manhã, falo assim, às 4 da manhã, e é normalmente é esse horário, às 4 da manhã me surgiu a ideia, que normalmente veio de um sonho, de uma série de informações que se juntaram e saíram ali, e aquilo sai como uma solução muitas vezes para um problema. Outra coisa que eu vou falar, que eu espero que você não fique chateado comigo, esqueça a ideia de destino. O que seremos é função de probabilidade, gente. Né? Depende das escolhas que eu faço hoje. Não dá para saber. Menos plano para chegar ao destino e mais escolhas para viver uma vida boa no dia de hoje. Essa é a grande dica. O certo e o errado não são assunto para a gente. A submissão e não a rebelião é que são o caminho. É que é o caminho, né? A submissão é o caminho, não é a rebelião. E quando eu falo submissão, submissão a quê? Obedecer os limites do planeta, obedecer o que está dado e respeitar como dado os limites que a gente aguenta, sabe, de calor, de água, de solo. E tudo isso está muito bem descrito nas tradições e a humanidade, a tal da humanidade, resolveu chamar de tabu.
Abandona a grosseria, vai. Nós somos grosseiros demais uns com os outros. Nós temos um presidente grosseiro demais. Porque há muito tempo nós nos tornamos grosseiros com as demais criaturas. A gente passou a ser muito violento. E muito violento com o planeta. E nós podemos destruir o planeta várias vezes. Só isso, capacidade de bomba atômica, já mostra a nossa grosseria. Diminui a bagagem se você quer viver em outro mundo. Minha filha está agora fazendo o que ela chama de decluttering, né? Desentulhar a coisa. Ela pegou agora, está indo sala por sala aqui de casa. A gente tem realmente uma bagagem grande e ela está altamente motivada de falar: ó, vamos ficar leve, vamos ficar leve, vamos ficar leve. E ó, força total. Falou: lidera a gente nisso aí, querida. Sabe, desamontoar as coisas, né? Livre-se de tudo. Porque a gente está indo querendo pensar no futuro como quem fosse, como diz o Krenak, como quem fosse para o Himalaia querendo levar na bagagem geladeira, papagaio, periquito, cachorro, carro da gente, a televisão de tela plana. Cara, não tem futuro com essas coisas. Quanto mais a gente estiver aqui no passo a passo de ir se livrando delas, melhor. A biosfera que temos aqui, ela já nos deu o melhor equipamento para viver nela. O nome desse equipamento é nosso corpo. Então, é usar ele. Para quem chegou atrasado na festa dos malucos da humanidade, e eu queria falar com você que está jovem, que por acaso esteja ouvindo isso aqui, está com 20 anos, e você chega com essa sensação de que só tem papel de bala, nego bêbado caído, cara, a loucura já foi, fala, pô, mas eu queria meu pedacinho da festa, meu irmão, melhor coisa que você pode fazer, renuncie a essa festa, porque essa festa é podre. Renuncie aos brinquedos que matam o planeta. Gandhi uma vez foi perguntado se a Terra podia atender a demanda de tanta gente já que a população estava explodindo. Ele falou sim, a Terra tem o suficiente para todos. Eu também concordo com ele, qualquer pessoa que estude isso sabe que sim. Mas ele falou, se você quiser ter um apartamento, uma casa da praia e um Mercedes, aí não tem como a Terra, nem 2, nem 3 planetas aguenta essa parada. Abra mão dos seus desejos. Verifique esses desejos. Ah, mas eu posso. Você pode ter. Minha mãe falava um negócio muito engraçado. Ela falava assim: vontade é uma coisa que dá e passa. Então, quando você tiver um desejo muito grande de ter uma Mercedes ou de ter aquele último celular, ou de. Cara, pensa nas coisas que a gente está jogando fora hoje, a Giovana está fazendo, material de escritório, um monte de coisa, que era material de escritório há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e que a gente tinha como material de escritório. E simplesmente serve para nada. CD, para que você usa CD? Disquete de computador, lembra? Então, isso é ontem que a gente usava. Serve para nada. Bom, outro mundo não é o mundo capitalista consertado. Quando a gente fala outro mundo é possível, outro mundo é necessário, ou como a gente fala que outro mundo acontece, não é o mundo capitalista consertado. Não é isso. É necessário a gente ouvir outras vozes. Por isso que eu recomendei esses livros para vocês, que eu vou botar aí na indicação. As vozes que usam ferramentas que são incapazes de ferir o planeta, como as populações tradicionais o fazem, né? Vozes que nos dizem que nós somos 70% água, 30% outras coisas que não água, né? Minerais e proteínas e tal, e que nós somos, na verdade, igualzinho o planeta. O nosso planeta é 70% água. Nós somos 70% água. Nós somos microcosmos do nosso planeta. Ouça outras vozes. Vou falar uma agora que você vai falar. Ai, 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 ai. Agora está começando, tá? O episódio de hoje. Falei igual o Eduardo Moreira. Que eu adoro ouvir. A economia precisa parar. A gente ficou nessa falsa dicotomia economia versus vida, economia, ou a vida, a gente tem que optar pela economia. Eu vou dizer aqui, a gente precisa dizer com todas as letras. A economia, essa coisa artificial, precisa parar. A gente precisa adiar compromisso. Melhor, a gente precisa parar, né, com essa ideia de que vai adiar compromisso e plano, né? Se a gente continuar nessa, quando voltar ao normal eu faço, quando acabar o normal eu vou voltar, e eu estou adiando, cara, quem está adiando plano, quem está adiando compromisso não entendeu a pandemia.
Ela é a oportunidade de parar o que nos retira o ar. Ela não é só uma doença que afeta a nossa capacidade de respirar. Ela é a oportunidade que a gente tem. Do mesmo jeito que o corpo humano não respira por causa do vírus, o planeta perdeu fôlego por causa da gente. O que é preciso é uma vacina que nos pare, não que pare o vírus. Né? O isolamento que você está vivendo agora é uma oportunidade para o silêncio, porque o silêncio permite a nós a oportunidade para a gente ouvir as nossas vozes, a nós mesmos, ouvir a terra, ouvir os animais, ouvir o clima e ouvir outras vozes que não a da civilização. Quem adia compromisso está vivendo no passado. Você está jogando para frente aquilo que você está adiando deixou para trás. Não tem futuro essa pessoa. Ela vai levar o passado lá para frente. Nós precisamos conhecer o passado, cancelar ele, falar deu e deixar de dizer quando passar. O futuro, meu querido, minha querida, é aqui, agora. E isso é a melhor expressão que a gente pode ter daquela palavra eternidade. Nós podemos voltar à normalidade, né, onde mães deixam seus filhos ao cargo de outras pessoas para que elas possam servir aos seus patrões. Onde, para servir a patrões, nós deixamos de almoçar com as nossas famílias. Não, nós não podemos voltar à normalidade. Onde a gente disputa o mesmo oxigênio sentado e apinhado com 40 pessoas no escritório. Onde nós não sentamos para almoçar com a família. Onde nossos filhos, né, não têm a gente disponível. Quando a gente ligar tudo de novo, pode ser o nosso fim. Para de treinar e de treinar outros para destruir o mundo. A educação é um instrumento, e agora vocês vão me matar, não vou falar. A educação é um instrumento de impedimento da liberdade do pensamento. Tolstói tem uma frase que ele diz assim: educação é transformar alguém em alguma coisa de acordo com o interesse de outro alguém. É o achatamento. Esse negócio de a educação, óbvio que ia acabar na terra plana, né, cara? Porque é o achatamento de pessoas. É a transformação de pessoas em coisas. Sabe como? Elas viram empregadas, elas são empregáveis, elas podem ser empregadas como eu emprego uma caneta, como eu emprego um óculos, como eu emprego um computador para falar com você. E não é com o reducionismo da educação, mas com a ampliação do conhecimento. Quando a gente faz mais, eu não sou contrário, eu sou uma pessoa que fui educada, mas ela é pouco. A educação não vai te dar isso. Até quando a gente vai deixar a possibilidade de entender a vida retida na mão de 2% das pessoas que chegam à universidade? E dessas, aquelas poucas que têm a sorte de não virarem técnicos. Até quando a gente vai transformar a universidade num lugar de formar técnico, que faz mais destruição? Ainda com a sorte de alguns. Cara, todo mundo pode entender a realidade, todo mundo tem que ter acesso ao conhecimento e ir um pouco além da técnica. Nós somos, nós somos seres humanos, bem mais do que aquilo que a educação pode fazer. E educar um ser humano é soltá-lo por aí para ferir a terra. É isso. É investir na cultura, que é o contrário. Eu não sou um cara anti-educação. Não, eu sou pró-cultura. É outra coisa. A cultura é incontrolável. Cultura é tornar uma pessoa sensível. E isso tem que estar acessível a todo mundo. Os pais precisam retornar ao papel de transmissores de cultura e de ancestralidade para os seus filhos. E não se reduzirem a essa bobagem do homeschooling, tá? Porque aí o homeschooling é bem pior do que a escola do seu filho, tá? Porque o homeschooling é trazer a escola para dentro de casa, tornar seu filho imbecil na sua mão. Não, é ir além. É você, tudo bem, se tem um lugar que você precisa do cara aprender matemática, aprender qualquer coisa, beleza. Beleza. Mas traz para você, de novo, a oportunidade de transmitir cultura, transmitir ancestralidade. E quem fala de ancestralidade disputa a formação de pessoas com os cidadãos que saíram do MBA e com coach. Sabe por quê que eu estou falando isso?
Porque ninguém mais fala de ancestralidade, as pessoas acabam na mão do coach. Se você é coach, é isso aí, companheiro. Você está fazendo alguma coisa que a mãe e o pai de alguém deixou de fazer. A gente tem que ir além do mito. Isso, vamos bater de novo. Ir além do mito da sustentabilidade. Sua atitude sustentável, e olha quem está falando com você, não vai mudar nada. Sozinho nós não vamos mudar nada. Andar de bicicleta, economizar água, comer orgânico, pode ser bacana, é legal, mas não vai mudar nada. Pode não passar de uma mentira muito bem elaborada, tanto que o mercado sabe fazer isso. Os testes, as certificações, os certificados de orgânico, as soluções tecnológicas são só uma esperteza feita para aumentar o consumo. A gente precisa discutir a nossa posição como consumidor e voltar a ser produtor, gente, produtor da vida. E qual é o papel dessa catástrofe que a gente está vivendo? É descobrir o que significa estar vivo. Cada vez que você passa por uma catástrofe, você vê grandes atos de heroísmo, as pessoas são capazes de superar barreiras. Cara, a catástrofe é uma oportunidade para você experimentar a vida e achar soluções. E o despertar dói. Dói muito. Mas o despertar me faz mexer. Então a gente está aí com uma catástrofe terrível. Vai fazer o quê? Fugir dela? A vida, como diz Krenak, não é útil. A vida precisa ter fruição. Viver que nem um rio. O peixe, ele nada na água, ele não fica pensando qual é a utilidade da água. Não existe destino nenhum, né, no sofrimento. Todo sofrimento é fruto da nossa escolha. Ninguém cai no sofrimento, ninguém está vivendo esse vírus, ou alguém cai na pobreza, ou tem um derrabamento. Ah, foi o destino. Ah, todo mundo está destinado. Sabe esse louco falando todo mundo está destinado a morrer, todo mundo vai morrer um dia? Sim, vai morrer um dia, mas não assim, companheiro. Isso aí não é o destino de ninguém. Esse sofrimento que a gente vive é fruto das escolhas que nós fizemos. Então, para terminar de verdade, o trabalho não é a razão da vida. A vida foi feita para ser vivida. O trabalho é parte dela. A gente pode, como na narrativa de Deus, botar um freio no trabalho e dizer tá bom. Qual foi a última vez que você disse tá bom? Olhar para o que você fez e falar tá bom, deu, é até aqui que eu vou. Às vezes a gente acha que naquela narrativa lá, Deus criou e disse que era bom. Fala assim, rapaz, olha que bonito que eu fiz. Não, ele falou assim, tá bom, tov. Bom, tá de bom tamanho. Pode fazer mais? Posso, mas tá bom assim. Tá desse tamanho. Botar um freio no trabalho e dizer tá bom é declarar a liberdade. Civilização, queridos, como eu disse no começo, não é destino, é desvio. É transformar a beleza do mundo em feiura. É se tornar afeiçoado de um monte de bagulho desnecessário. Quando aparecer, por causa da civilização, um deserto na sua frente, como diz a tradição da Bíblia, naquela história do Egito, passando para ir para a Terra Prometida, o nosso futuro é uma espécie de Terra Prometida. Para chegar lá, tem um deserto. Outro cara que fala isso é o próprio Krenak, naquele Vida Útil ele fala, quando aparecer um deserto, atravesse. Agora nós temos um deserto diante de nós. Atravesse. Tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Até a semana que vem. Muito obrigado se você aguentou até aqui. E até. Tchau.